Muito bem, irmãos. Como eu mencionei, né, então vou estar pregando aquilo que eu trouxe ali para a igreja Salem nas conferências, para que vocês também desfrutem da palavra que o Senhor nos deu. Então vamos fazer uma série ali com 4 mensagens, 4 domingos, trabalhando um tema que realmente é um desafio para as nossas vidas. Temos até falado já em outras mensagens de modo indireto dentro dele, mas que deve trabalhar a nossa percepção a respeito da nossa fé, né? Muitas das vezes a gente é cristão, muitas vezes não, sempre a gente é cristão, né? Salvo em Cristo. Mas muitas das vezes a gente olha para a nossa fé como se fosse um ritual, né? Então, vou na igreja, tenho meu tempo ali de oração, estudo da palavra, leio a Bíblia, só que a gente não para refletir sobre a nossa fé, né? E ao refletir sobre a nossa fé, a gente tem que entender o que Deus procura do meu coração. O que realmente, como um cristão, eu estou fazendo? O que Deus quer da minha vida, né? E o tema dessa série que nós vamos abordar é o desejo de Deus para o meu coração, né? Confesso que essa série foi bem, como é que posso dizer, desafiadora. Porque se você olhar na Bíblia, você vai encontrar, do início ao fim, vários desejos que Deus tem para a minha vida. Mas, se a gente pudesse resumir numa palavra o desejo de Deus para o teu coração, a palavra seria relacionamento, tá? Relacionamento. É isso que Deus procura com os homens, ou procura fazer com os homens, desde Gênesis a Apocalipse. É ter um relacionamento com os homens, é ter um relacionamento com o homem, né? Deus deseja ter um relacionamento, não qualquer relacionamento, mas um relacionamento profundo conosco. E a gente percebe isso desde a criação. Note que de toda a criação, de tudo o que Deus criou, Deus fez o homem diferente. O homem ele não pode ser comparado a uma árvore. O homem ele não pode ser comparado a animais. O homem não pode ser comparado a qualquer outra criatura que Deus tenha criado, até mesmo os anjos. Até mesmo os anjos, o homem não pode ser comparado, porque a nenhum deles foi dito aquilo que o Senhor falou em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não percebemos Deus falando assim, façamos os anjos a nossa imagem e semelhança. Façamos o cachorro, né? Façamos o gato, né? Façamos o papagaio a nossa imagem e semelhança. Não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pelo contrário, irmãos, o homem ele não é qualquer criatura dentro da criação de Deus. Não somos o centro da criação, a gente sabe disso, mas nós também não somos qualquer coisa nessa criação de Deus. E a gente tem que ter essa concepção. E por que então Deus ele desenha, ele forma o homem à imagem e semelhança dele, a não ser pelo motivo principal de que ele queria ter um relacionamento com esse homem, né? E aí nós vemos que até o próprio Deus, na viração do dia, quando vinha se encontrar ali em Gênesis 3:8 com o homem, então era de costume que Deus fazia isso. Então em um dos dias em que Deus estava fazendo isso, o que acontece? O homem, né, estava lá escondido, né, nu, né? E aí Deus pergunta a ele, ao homem, né, onde estás, né? Onde estás? E o homem vai dizer, estou aqui, né? Eu me senti nu e me escondi. Então, note que até o Deus de todo o céu, o soberano, vinha até esse homem, descia até esse homem, para poder conversar com ele, para poder saber onde é que estava o homem. Novamente, Deus não vinha, né, falar assim, ovelhas, né? Jacaré, onde está você? Não, mas Deus vinha diretamente ao homem. Adão, onde estás?
Então nós percebemos, irmãos, que Deus realmente tem esse desejo de relacionamento com o homem. A experiência que Adão e Eva tiveram ali foi sobrenatural, né? Imagine, ouvir o próprio Deus. Hoje a gente ouve, com certeza, pela palavra. Mas ouvir o próprio Deus, o som, né, de Deus chamar você, e Deus, o soberano, tendo um relacionamento ali com duas pessoas feitas de barro. É incrível. Irmãos, apesar de pecado ali que infelizmente quebrou esse relacionamento, cortou esse relacionamento de Deus com o homem, como a gente pode perceber ali no decorrer da continuação ali de Gênesis, mas ainda assim o Senhor, que já sabia de tudo isso, Ele preparou uma forma de o quê? Unir novamente esse relacionamento. Então nós percebemos, né? Apesar de que até mesmo o homem rejeitou a Deus, não fez aquilo que era correto a Deus, desobedeceu a Deus, mas o próprio Deus providenciou um jeito para poder novamente se religar a esse homem que Ele criou. Nós podemos ver isso através de quem? Da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, né? Então, Ele que reconciliou, conforme 2 Coríntios 5,18, que nós já decoramos, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, isso é que é incrível. É que Deus, Ele não precisava, como nós sabemos, vir a este mundo, morrer por mim, por você, como a gente sempre fala aqui, né? Para nos dar essa salvação, essa alegria desse relacionamento com Ele, né? Mas, por causa do seu grande amor, Ele fez exatamente sacrificar o seu próprio Filho para que possamos estar ao seu lado. E a questão é, irmãos, Deus fez tudo isso para quê? Para ter um relacionamento conosco. Tudo, a vinda de Cristo, a igreja reunida, no futuro, em breve, Ele vindo para nos buscar, né? Pode ser agora, nessa ventania, né? Tudo isso é porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Quando Ele foi próximo da sua partida, né, deste mundo, antes da crucificação, Ele falou o que? Ele deu uma promessa em João 14 do quê? De que Ele voltaria, né? Eu vou preparar-vos lugar, e quando preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para que onde estejais, onde eu esteja, né, estejais vós também. Então, percebemos que esse Deus, Ele quer um relacionamento. Ele quer estar conosco. Esse é o desejo, que a gente pode resumir assim, o desejo de Deus para o coração do homem, para o nosso coração, é um relacionamento com Ele. Mas, irmãos, o que envolve esse relacionamento? E aqui é o que eu queria trabalhar com os irmãos hoje, nesses domingos que vamos trabalhar. Nós vamos estudar sobre alguns principais desejos de Deus para o nosso relacionamento com Ele. E hoje eu queria trabalhar o primeiro desejo que Deus tem nesse nosso relacionamento com Ele, tá bom? E esse desejo se encontra no Salmo 63. Claro, ele se encontra em toda a palavra, né? Mas eu queria abordar ele dentro do Salmo 63. E esse desejo é satisfação em sua pessoa. Ou satisfação, mais resumidamente, né? Satisfação em Deus. Esse é o primeiro, né, dentre esses 4 principais desejos que eu separei aqui, do qual Deus deseja ter um relacionamento conosco. É satisfação em Deus. Versículos de 1 em diante ali, mas eu vou ler somente o versículo, por enquanto, o versículo de 1 a 3, tá bom? E diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Irmãos, que salmo bonito, né? Só nesses 3 primeiros versículos a gente percebe a força com que Davi ele chega diante de Deus, né? Ele expressa de uma forma bem poética,
bem linda aqui. E com toda certeza a gente poderia pensar que durante a escrita desse salmo, Davi estava onde? Num palácio, né? Na sacada do seu palácio, olhando para todos aquele reino, o reino de Israel que Deus tinha colocado sob a sua mão, e vendo como Deus tinha sido gracioso na vida dele. Davi talvez aqui, ele estava ali na proteção do seu exército, né? Ou talvez de frente para um rio, na sua casa de verão, não sei, né? A gente poderia pensar aqui que somente alguém num cenário bom, num cenário tranquilo da sua vida, poderia escrever palavras tão poéticas, como a gente vai descrevendo aqui depois ali o Salmo 63. Mas a questão, irmãos, é que, ao que tudo indica, até mesmo neste Salmo, Davi ele estava fugindo. E fugindo no deserto. Com certeza, ao que tudo parece, Davi estava numa caverna, escrevendo este salmo, né? Escrevendo este salmo. Ele não estava perto da sua casa, estava distante, perseguido dos seus inimigos, jurado de morte, no deserto, sem uma direção. Provavelmente ele tinha pouca água, porque no deserto a chance de você não ter água são as maiores, né? Sem comida, e ele escreve esse salmo de louvor, né? Ao que tudo indica, conforme o versículo ali 10 e 11, né? A partir do 9, 10 e 11, ele fala muito sobre os inimigos, né? Então, e no 11 já descreve ele sendo como rei, né? Então, ao que tudo indica, ele estava fugindo aqui de Absalão, que era o seu filho. E note, irmãos, que o mais natural, quando alguém está numa região de deserto, sendo na condição de Davi aqui, perseguido, imagine você no deserto, numa caverna, sem saber para onde ir, sem pouca água, como eu falei, fugindo de pessoas que querem matar você. E qual seria a reação natural de uma pessoa aqui? Desespero, né? Desespero total. Chorar amargamente, perder as suas esperanças e querer a morte. É isso que alguém numa situação dessa poderia. Já ficou sem água no meio do mato? Né? Eu já fiquei. Né? Peguei uma trilha lá e aí depois faltou água, e agora como é que sai, né? Aí o índio guiou a gente lá no meio do mato. Mas a questão é duro, é difícil. Qual a possibilidade de você, na situação de Davi, escrever um salmo de louvor a Deus? Nessa situação. Por menos, irmãos, a gente nem escreve um salmo. Quando aparece a primeira dor, a gente nem pensa em escrever salmo qualquer. Ainda mais numa situação, num deserto, escuro, não tinha luz, né? Imagine. No frio à noite, né? No calor de manhã, escondido. Irmãos, o que então leva Davi a poder escrever este salmo de louvor no deserto? A resposta para esta pergunta é que Davi era satisfeito em Deus. O relacionamento de Davi com Deus era tão profundo que, apesar das mais terríveis situações que ele pudesse rodear a sua vida, nada tirava a sua alegria, o seu contentamento, o louvor e a satisfação, mais do que qualquer coisa, na pessoa de Deus. É essa resposta que nós encontramos aqui ao olhar para este salmo, ver Davi numa situação de fuga, num deserto, e ele louvar a Deus naquela situação. Irmãos, Deus exatamente quer nos levar a esse ponto, como levou a Davi, né? Em que nada em nossa vida seja mais satisfatório do que o nosso relacionamento com Ele. E nós temos esse Salmo 63 para poder provar exatamente isso. Que é possível nós louvarmos a Deus na pior situação em que a gente se encontra. Porque a questão é que o nosso louvor a Deus não está condicionado às situações da nossa vida. Mas o nosso louvor a Deus está condicionado exatamente na pessoa de Deus.
em quem Deus é. E é o que Davi vai apresentar aqui neste salmo. E por que Davi, irmãos, estava satisfeito em Deus? Primeiro, porque a alma de Davi era saciada por Deus, né? Em Deus a alma de Davi era saciada. É o que a gente consegue enxergar nos versículos de 1 a 5, quando descreve o seguinte: ó Deus, novamente, tu és o meu Deus forte. Então Davi está exaltando o quê? A pessoa de Deus, né? E ele fala: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Note, irmãos, que o louvor de Davi aqui, e até ele está com certeza fisicamente abalado, né, com sede, mas o que ele pede aqui a Deus, né, ele louva a Deus, né, ó Deus, tu és o meu Deus forte, mas o que ele pede a Deus na sequência é o quê? Senhor, a minha alma tem sede de uma água geladinha, escorrendo num copo assim. Ele fala isso? Não. Ele diz: a minha alma tem sede de ti. De ti. Ele pede que na sua oração, que Deus sacie a sua própria vida, a sua própria alma com ele. Dele. Davi via o seu relacionamento com Deus para além daquele líquido que é mais precioso da nossa vida aqui na terra, a água. Alguém com sede vai pensar em: Senhor, me sacia de ti, né? Ao contrário, né? Senhor, mata a minha sede primeiro, depois a gente resolve essa questão de saciar em ti, né? Primeiro é o que enche a barriga, para depois aquilo que enche o coração. Mas Davi é ao contrário. Primeiro: Senhor, eu quero ter o meu coração preenchido de ti, até mesmo na minha privação de água. Até mesmo na minha privação de água. Primeiro é o Senhor. O meu coração te almeja, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Ele está com sede, mas ele via, em primeiro lugar, que Deus era maior que até a sua própria necessidade, urgente naquele momento. Isso acontece muitas vezes com a gente, irmão. Às vezes a gente está faltando alguma coisa na nossa casa, faltou alguma coisa, e a gente fica desesperado. Ai, Senhor, resolve essa situação logo, enquanto a gente poderia agir como Davi. Senhor, está faltando isso, mas me sacia de ti, Senhor. Eu sei que isso aqui não é tão importante. Sei que só vai... É necessário, mas tem algo mais importante do que isso aqui, que é a ti. Às vezes a gente pode se encontrar nessa situação, como Davi estava. E aí no versículo 2 ele diz assim: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. E aí, interessante que Davi, ele muda a cena aqui, ele foca agora no santuário, e como se ele estivesse lá em Jerusalém, mas ele está no deserto, e ele queria ver a força e a glória desse Deus. Ele pede para saciar-se de Deus, e aqui ele descreve do que ele queria ser saciado de Deus. Ele pede que ele queria ser saciado da força de Deus e da glória de Deus. 2 atributos aqui de Deus. Primeiro é o quê? Da onipotência de Deus, a força dele. E o outro atributo aqui que é da glória de Deus, que é da majestade de Deus. Então o desejo de Davi é que ele possa ali estar adorando a Deus no santuário, onde se adorava naquela época. E para que ali ele pudesse se deleitar, como um copo de água, dessa gostosura do poder de Deus e dessa majestade que Deus tem. E aí nos versículos 3 e 4, Davi vai explicar o porquê, irmãos. E aqui é interessante, esse é um ponto que eu queria destacar nesses versículos. Versículo 3 e 4 ele vai dizer a razão, o porquê que Davi queria tanto se saciar de Deus. Ele descreve assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Irmãos, para Davi, a própria vida dele era insignificante, tinha pouca importância comparada à graça maravilhosa de Deus. E até foi aquilo que a gente falou agora há pouco, na nossa reunião, na nossa assembleia, que
Irmãos, quando o propósito de Deus é maior, né, na minha mente, né, quando o propósito de Deus é maior do que a minha própria vida, né, eu consigo viver mais fácil para aquilo que Deus quer. É isso que a gente tem que ter. Quando Davi fala assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, Davi estava falando o seguinte: ó Senhor, o teu propósito, não sei o motivo porque os inimigos estão me perseguindo, porque o Senhor me deixou nessa condição, porque o Senhor me levou para este deserto, porque eu estou sem água, sem comida, porque eu estou numa caverna, sozinho. Eu não sei qual o propósito, mas assim, a tua graça, o motivo pelo qual eu estou aqui, que o Senhor me permitiu estar aqui, é até maior do que a minha própria vida. Então eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. E nós precisamos disso, irmãos. Davi, ele estava desapegado à sua própria vida. Por quê? Porque o propósito de Deus era maior do que a sua própria vida. Por isso que ele conseguia viver nessas situações e saber lidar com elas. Porque quando o propósito de Deus para a minha vida é maior do que a minha própria vida, eu fico tranquilo. Agora, se eu inverto o papel, a minha própria vida tem mais importância do que o propósito de Deus, então eu vou fazer tudo para que a minha vida seja confortável, para que eu não passe privações, sofrimentos. Eu vou me desesperar quando essas coisas acontecerem na minha vida, porque exatamente eu não estou confiando que o propósito de Deus é maior. Que aquela situação em que Deus me colocou tem uma razão, tem um motivo. Né? Isso é quando... Né, eu sempre fico pensando isso. Quando chega agora, nós temos alguns irmãos que estão passando por algumas privações, né, de saúde, alguns estão em UTI, e você fica perguntando, mas Deus, por quê? Né? Por que esses irmãos, né? E se você olhar, a maioria deles estão no ministério. Estão no ministério. Se você pegar ali, aqueles que a gente citou agora, todos estão no ministério. Fazendo a obra de Deus. Mas por que, Senhor? Deus tem um propósito, irmãos. Deus tem um propósito. Talvez até o propósito dele é levar a gente a refletir. Nós que estamos aqui com boa saúde, né? Ou não tão boa, mas mais ou menos, né? Refletir sobre o poder de Deus. Sobre esse poder, né? E essa majestade de Deus. Que Deus é majestoso, Deus é soberano. Ao mesmo tempo que Ele é poderoso. Ele pode tirar aquela pessoa daquela situação. E isso ser um testemunho para a minha vida. Então Davi olha para a sua vida assim: Senhor, eu não sei se daqui a 10 minutos eu vou morrer, porque talvez eu morra, né, no deserto, sem água. Senhor, eu não sei, eu estou esperando os inimigos virem aqui, mas vai que entra uma serpente e me pica. Né? Olha quantas possibilidades Davi poderia ter na mente, né, do que poderia ser o seu fim. Mas ele não olha para o seu fim. Ele olha para o quê? O propósito de Deus. A tua graça é maior do que a minha própria vida. Então, para mim, estou tranquilo, Deus. Pode ser serpente, né? Pode ser a flecha lá de Absalão. Pode ser, sei lá, o escorpião. Não sei. Pode ser a fome. Mas eu sei de uma coisa. Se o teu propósito é me tirar, ele é maior. Porque o Senhor é majestoso. O Senhor é soberano. E o Senhor é poderoso. Pode fazer tudo. Então eu estou tranquilo quanto a isso. Paulo, séculos depois, vai expressar isso, né? Quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, esse versículo é para a gente também, né? Não é só para Paulo, né? Paulo não estava falando só dele, mas Paulo estava falando da condição de todo cristão. Todo cristão está crucificado em Cristo. E agora o viver dele não é o propósito, o meu propósito. Eu não vivo para meu propósito. Você não vive para o seu propósito, mas você vive para o propósito de Deus. Porque ele fala: e logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, se é Cristo que vive em mim, então por que eu ainda continuo fazendo os meus propósitos? Cristo que está vivendo em mim, então é o propósito de Cristo na minha vida. Por isso que, irmãos, Davi estava em paz, e no versículo 4, ele expressa, né, naquela situação: assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Eu não sei quando eu vou viver, mas enquanto eu viver aqui, eu vou louvar a Ti. Eu estou tranquilo, porque eu sei que
mesmo que a morte me pegue, na verdade ela não vai me pegar, né? Porque eu estou contigo, Senhor. Eu sei para onde eu vou, né? Lemos nos Homens hoje, 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 12. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem tenho crido, tenho essa certeza de quem é o meu Deus. Ele não vai me desamparar. E no versículo 5 ele descreve ali, né? Aí ele está falando de sede, de água, né? E agora ele vai descrever no versículo 5: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Irmãos, Davi tinha sede e também fome de Deus, de se fartar de Deus, né? É uma metáfora aqui, claro, né? A resposta para isso, né? O que é ter sede? Ele descreve ali no versículo 1 e aqui no 5, ter fome, né? Ele fala de banha e de gordura, né? Como se fosse uma carne que tem ali as banhas e as gorduras e aquilo, né? É um churrasquinho. E Davi olha para Deus como aquele churrasco gostoso que você come, você se sacia e aquilo ali deixa você tão tranquilo, né? Te deixa até relaxado depois, né? Dá até um soninho. E por quê? O que é ter fome e sede de Deus? João 4:34. O Senhor Jesus Cristo ele responde isso lá em João 4:34. Quando ele diz assim: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, quando nosso coração se maravilha tanto da pessoa de Deus, a vontade dele se torna a prioridade em nossa vida. E assim conseguimos não apenas cumprir a vontade de Deus, mas se deliciar na vontade dele. E essa é uma grande diferença entre você cumprir a vontade de Deus e se deliciar na vontade de Deus. Eu posso cumprir a vontade de Deus obedecendo a lei de Deus? No passado os israelitas faziam isso. Mas a pergunta é, eles muitas vezes faziam, mas não se deliciavam de Deus. Eles só faziam por uma obrigação. É obrigação. Porque é mandamento, né? Deus mandou, né? Tem que fazer. Mas Deus não procura esse tipo de pessoas que querem servir na sua obra. Deus está procurando pessoas que querem o quê? Se satisfazer, se deliciar na obra dele. Por isso, irmãos, a obra de Deus não se torna um fardo, mas sim vai se tornar algo satisfatório para nós, quando nós entendemos que, mais do que fazer a vontade de Deus, nós devemos nos satisfazer ao fazer a vontade de Deus, né? Nos satisfazer ao fazer a vontade de Deus. John Piper ele vai descrever que se não sentimos fome e sede por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. De alguma coisa nós estamos nos satisfazendo. Você sempre come, né? Se você comer só McBurger, né, McLanche, todo dia, e se deliciar com aquilo lá, alguma coisa vai acontecer no final, né? Um infarto. Mas se você come comida saudável, se delicia em outras coisas, a sua saúde melhora. Nós estamos comendo alguma coisa. Mas a pergunta é do ponto de vista espiritual. O que nós estamos comendo? O que nós estamos bebendo? Será que nós estamos passando tempo na mesa, se deliciando de Deus? Comendo aquilo que Deus tem para nós? Ou nós estamos lá na mesa do mundo? Isso responde muito o nosso serviço. Isso responde a nossa resposta às situações, né, da nossa vida. Se você tem pouca teologia, você também tem poucas armas para que você possa lutar nas situações mais adversas da sua vida. E você não vai conseguir passar por essas experiências com louvor. Então, irmãos, o desejo de Deus aqui Deus deseja que a pessoa dele te sacie mais do que qualquer outra coisa que você leve à sua boca todos os dias. Por isso, busque a Deus,
busque conhecer a vontade de Deus, como você busca por um prato de comida ou por um copo de água, quando você está com muita fome e com muita sede. Faz esse teste. Começa todo dia ali. Não só ler a Bíblia, mas meditar. Realmente olhar, Senhor, como Tu tem sido forte na minha, como Tu tem sido Deus forte na minha vida. Será que eu estou Te almejando mesmo, Senhor? Fazer essas perguntas, né? Mas também, irmãos, Davi aqui, ele tinha... Vemos aqui um outro motivo pelo qual a alma de Davi estava saciada em Deus. Porque em Deus, a alma de Davi tinha esperança, né? Em Deus, a sua alma tem esperança, ele sente esperança. Apesar daquela situação do deserto. E ele continua ali no versículo 6. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Davi não sabia como e quando ele iria sair daquela situação, mas ele tinha experiências suficientes com Deus de que ele poderia livrar daquela situação. Tanto que ele vai falar no versículo 6, no meu leito, quando de ti me recordo. Então, ele se recordava de Deus no leito dele. Ele meditava naquilo que Deus estava... aquilo que Deus fez na vida dele, para que ele pudesse continuar vivendo o tempo presente, né? Então, esse é um exercício muito bom quando nós passamos por situações complicadas na vida. É ver como Deus foi Deus lá atrás conosco, né? Isso nos ajuda a ter confiança no dia de hoje, porque essa é a primeira coisa que some na nossa mente. Deus me livrou de tantas coisas lá atrás, mas no momento da aflição, parece que sobe uma parede assim, que a gente nem enxerga o que Deus fez lá atrás. E Davi, ele expressa exatamente esse louvor a Deus, porque ele sabia o que Deus tinha feito lá atrás na vida dele. O Deus de Davi não era uma esperança que estava lá atrás, naqueles momentos apenas, mas um Deus de esperança daqui para frente também. Por isso que no versículo 7 ele fala, porque tu tens sido o meu auxílio. Note, ele não fala assim, porque tu foi o meu auxílio no passado, né? Eu sei, eu estou olhando para trás, mas eu não estou olhando para um ponto específico do passado. Eu não estou olhando assim, olha, tu foi o meu auxílio naquele dia, né? Só naquele dia. Mas ele está falando assim, eu olho para trás e eu vejo como tu tens sido o meu auxílio. Como constantemente Deus tem sido o meu auxílio, meu apoio, né? Como ele tem olhado para mim. E no versículo 7, no finalzinho, ele descreve esse relacionamento que ele tem com Deus, de Deus o auxiliando. Ele diz assim, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. E aí ele descreve Deus como um passarinho, né? Como uma mãe que coloca os seus filhotinhos ali do seu, né, no seu ninho, nas suas asas, e aperta aquele passarinho ali para aquentar, para aquecer aquele passarinho. E nós, com passarinhos, nós temos muitas experiências, né, irmãos? Temos passarinhos, já tivemos passarinhos desse lado, passarinhos ali, né? Passarinhos aqui, passarinhos na frente, né? As rolinhas, né? Chamadas de columbinas. E, irmãos, esses pássaros, eles nos ensinam isso. Todas as vezes que a gente olha, né, um ninho de passarinho, né, como eles pegam aqueles gravetinhos, que é incrível aquilo, eu não sei, irmãos. Né? Se me desse um monte de graveto assim, faz um ninho aí com a sua mão, né? Eu não ia conseguir. Mas eles com o bico, né, conseguem fazer. E faz tão perfeito. E coloca em lugares assim que você fala assim, vai cair. E não cai. Bate um vento, esses ventos que estão batendo agora, né? Que quase a telha não vai cair, tá? Mas que balança a telha, sobe e desce. Mas eles estão tranquilos. E eles colocam em árvores ainda, onde balança mais ainda, né? E ali a passarinha vem, né? E coloca os ovinhos e fica ali chocando e protegendo aqueles ali até, né?
E um dia desses atrás, quando a gente estava pintando essa estrutura aqui, a passarinha estava bem nessa pilastra aí, e eu fui pintar aquela estrutura, não percebi que ela estava ali, e o que aconteceu? Ela foi de vez, né? Me deu um rasante, né? Então, essa é a figura do nosso Deus. Irmãos, essa é a figura do nosso Deus. Estamos tão protegidos debaixo das asas de Deus que não tememos riscos. E mesmo que os riscos surjam, esse Deus, que é como um passarinho, ele vai sair em nossa defesa. Assim como aquele dia lá, quando eu estava pintando, a passarinha me deu um rasante ali, né? Porque eu estava perto do ninho dela. Deus faz isso conosco. Por isso que Davi olha para Deus e ele como aquele ovinho ali, que está ali guardado nas asas daquele pássaro, daquela passarinha, né? E no versículo 8 ele continua descrevendo o seguinte: a minha alma então está apegada a ti, e a tua destra me ampara. E a palavra apegar aqui no hebraico, ela traz algo bem assim, não é só apegar de estar apegado, né? Mas a palavra mesmo é estar ligado, estar unido. Não é só algo apegado, né? Porque apegar é uma palavra muito vaga, né? Eu me apeguei àquilo, é muito genérico você falar apegar, mas quando você fala estou unido àquilo, é diferente. Estou ligado àquilo, né? É muito diferente. Tem uma força maior, né? E Davi olha para o seu relacionamento com Deus exatamente nesse nível. Senhor, eu estou tão apegado a Ti como aqueles ovinhos, aqueles filhotes que estão debaixo das asas da mãe, que parece que quando eu estou andando, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, né? Parece que quando eu ando na rua, já aconteceu muitas vezes isso, né? Eu estava andando na rua e passava pelas ruas e pouca hora quando eu voltava para casa, aí ligava a notícia ou alguém vinha contar, na rua tal, naquela hora aconteceu isso, aquilo, né? E você fala assim, mas eu passei agora lá, né? Aconteceu um assalto lá, aconteceu aquilo. Aconteceu, olha. Então o ladrão não me viu, né? Porque né? Eu passei lá agora, né? Então Deus protege de uma forma que parece que o mal foge quando vê a gente, né? Ou às vezes quando o mal acontece, quando chega, né? Que eu já fui assaltado também. Mas Deus te dá uma paz tão tranquila, uma convicção, olha, você não vai morrer não. Fica tranquilo, só dá o celular e continua. E continua. Deus dá uma convicção tão... né? Porque Deus está ali conosco. Né? Está ali conosco. No versículos 9 e 10, então Davi, ele termina falando assim: porém, os que me procuram a vida para destruir abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois tapará a boca dos que proferem mentiras. Então Davi ele conclui observando a promessa de Deus, né? Davi ele não sabia, ele talvez morreria, talvez não, ele não tinha essa noção do que iria acontecer, mas de uma coisa ele tinha certeza, que aqueles que queriam fazer mal contra ele, Deus iria destruir, Deus iria julgar, né? E ele descreve aqui: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos de chacais, que seria como se fosse uma pastagem para animal fazer suas necessidades, né? Algo sem valor, né? Mas ele olha para a promessa de Deus mais para frente e ele fala assim: o rei, porém, se alegrará em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á. E aqui eu queria destacar exatamente essa expressão, que parece às vezes um pouco incompreensível aqui, né? Quem por ele jura, gloriar-se-á. E a gente pode trocar aqui, irmãos, e ler esse versículo da seguinte maneira:
O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele, Deus, jura, ou seja, se mantém fiel à sua promessa, né? Jura, quando a gente jura baseado em algo, em uma promessa, né? Em algo. Então aqui o juramento é de algo, vem de uma promessa, né? Então, quem por ele, Deus, se mantém, ou seja, quem por Deus se mantém fiel à sua promessa, gloriar-se-á. Gloriar-se-á, pois ele tapará a boca dos que proferem mentiras. Então Davi, ele relembra da promessa que ele recebeu de Deus, né? De que ele é rei, de que o trono dele iria subsistir, né? Ao longo dos séculos, conforme a aliança que Deus fez com ele. E por conta disso ele poderia se manter fiel a Deus, continuar fiel a Deus, que Deus iria continuar sendo fiel à promessa dele, né? E lógico, nós não temos uma aliança como a davídica, né? De reinado, mas nós temos algo semelhante, né? Parecido. Nós vamos ser co-herdeiros com Cristo, né? E Cristo é rei, então nós não vamos ser reis, mas vamos estar reinando, né? De certa maneira vamos reinar com Cristo, né? Então, nós temos também essa promessa, só que nesse sentido, conforme Hebreus 10, 23 vai dizer: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então o Senhor é fiel à sua promessa. Em Hebreus 10, 23 ele vai dizer que, olha, quem fez a promessa é fiel, mas precisamos guardar firme essa promessa. Essa promessa foi dada a nós. E o guardar firme essa promessa não quer dizer para recebermos algo no céu, né? Como se guardar fosse um meio de chegar a essa promessa, que é o céu. Pelo contrário, guardar é no sentido de continuar, de preservar sendo fiel durante essa caminhada, até recebermos aquela promessa. E semelhantes a nós, irmãos, Davi, por isso, estava satisfeito em Deus, porque sempre em Deus havia esperança para ele, né? Deus deseja, irmãos, que a pessoa dele seja a base para toda a nossa esperança. Se Deus não é a base para a nossa esperança, se estamos esperando em outra coisa, então nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Por isso que o desejo de Deus, né, para o meu coração, ao ler o Salmo 63, ver o que Davi passou e o que ele escreveu aqui, o desejo de Deus é que o meu coração deseje a Deus. Eu preciso desejar a Deus. Esse é o meu combustível para viver a vida cristã. Se eu não desejo a Deus, esse tempo que nós estamos passando juntos aqui hoje é inútil. Poderia ficar em casa, talvez você ganharia muito mais, né, do ponto de vista material, terreno. É inútil se você não tem desejo por Deus. Se você não deseja realmente a Deus de coração. Esse é o começo, irmão. Se for preciso que Ele te leve até o deserto para que você compreenda esse desejo por Deus, não reclame. Porque Deus ele só faz isso com pessoas que Ele quer ter um relacionamento, né? Deus nos leva para situações muitas vezes complicadas porque Ele quer chamar a atenção da gente para, como é que você está lidando comigo, né? Isso, diversas situações, né? Saúde, financeiramente, espiritualmente, né? Sofrimentos de diversas áreas. Deus está nos levando como crentes para que possamos olhar para Ele e voltar a essa reflexão de como tem sido o nosso relacionamento com Ele. Que o nosso coração, como essa congregação que está debaixo, né, das asas de Deus, que sustenta esse telhado para não cair no vendaval, possa se gloriar e se satisfazer com Ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos chama a esse relacionamento profundo contigo, porque o Senhor não nos deixa na situação em que estamos, e o Senhor nos chama, Deus, para refletir sobre como nós estamos espiritualmente hoje. Que esse possa ser um tempo, um momento de reflexão. Possamos refletir em como nós estamos levando a nossa vida cristã.
Que não venhamos, Deus, a ser achados como aqueles que estão vivendo religiosamente, mas não um relacionamento profundo contigo. Um relacionamento onde nos deliciamos dos teus atributos, da tua pessoa, da tua palavra. Não nos deliciamos, Deus, das tuas promessas. Pelo contrário, que o teu propósito seja maior em nossa vida, para que assim não possamos temer o mal e tudo mais que pode atingir sobre a nossa vida. E lembrar que nós estamos guardados em Ti, como uma ave que guarda os seus filhotes no ninho. Louvamos a Ti por isso e te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender isso mais. Em nome de Cristo. Amém.